a notícia que vai acontecendo aí. Então, diante do que foi exposto pela defesa de Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes concede a liberdade provisória a Anderson Torres, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares. Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, com o uso de tornozeleira eletrônica a ser instalada pela Polícia Federal ali em Brasília. Ou seja, colocando então algumas questões. Cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito. Suspensão imediata de quaisquer documentos em porte de arma de fogo em nome do investigado, inclusive a arma funcional, bem como de quaisquer certificados de registro para realizar atividades de colecionamento de armas. Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos por qualquer meio. E o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e nova decretação da prisão. Então, depois daquela avalanche que nós analisamos aqui por semanas envolvendo Anderson Torres, que está preso desde janeiro por conta de suspeitas de omissão em relação aos atos de 8 de janeiro, aquelas invasões na sede dos poderes, ele que também é investigado pelas operações da Polícia Rodoviária Federal durante o período eleitoral, essas operações que foram realizadas com blitz em várias rodovias do Nordeste do país, onde há uma maioria predominante de eleitores de Lula, vem agora uma decisão de Anderson Torres. De que forma que vocês enxergam a decisão e todas as condições que foram colocadas para ela? Segré. PGR de ontem. Para mim teve muita participação, a determinação do PGR dizendo não estou achando nada contra Anderson Torres nessa investigação que foi colocada. E me parece que era de alguma maneira um pouco complexo de justificar a manutenção da prisão em função de que a PGR já tinha se mostrado contrária a essa. Então, me parece lógico. Quero saber de você, Piperno. Provavelmente o STF identificou que o ex-ministro Anderson Torres, por exemplo, não apresenta mais qualquer risco de destruição de provas, né? Então, pode ser solto nessas condições, com essas medidas cautelares. Para você que nos acompanha aqui em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube, atualizo para vocês. Ministro Alexandre de Moraes concedendo, então, liberdade provisória ao ex-ministro Anderson Torres, só que mantida a prisão preventiva do custodiado. Então, quer dizer, com algumas condições, ele pode responder ao processo em domicílio, em casa, mas com uso de tornozeleira eletrônica, sem comunicação, sem armas, com os passaportes suspensos. Alan Gani. Demorou para ter tido essa decisão, até porque esse processo deveria ser conduzido, no caso dele, pela justiça comum, porque ele não teria mais foro privilegiado, foro de função. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né? A prisão preventiva, ela se justificaria no caso de obstrução de justiça, destruição de provas, ameaça a testemunhas. Não me parece que era o caso do Anderson Torres, até porque quando tudo isso aconteceu, o Anderson Torres estava fora do país com viagem marcada há muito tempo. E o mesmo tratamento, é claro, que a gente não está vendo em relação ao Gonçalves Dias. Piperno. Não, veja, de fato ele tinha viajado antes, mas eu sempre insisto nisso. Além das questões, das suspeitas de envolvimento dele nos atos de 8 de janeiro, e isso está sendo investigado, na casa, na residência dele, foi encontrado um documento. E, a partir disso, então, decretada a prisão. Mas foi um rascunho ali, uma minuta, não tinha nada muito elaborado. No meio de uma pasta de documentos. Mas eu quero saber de vocês se essa soltura agora, de alguma forma, vai fazer com que a defesa e principalmente o ex-ministro Anderson Torres possa contribuir com as investigações da Polícia Federal. Porque até então, o que a defesa alegava é que ele não tinha condições psicológicas de contribuir exatamente por conta de todo o processo de prisão que o estava levando ao adoecimento. Agora, fora da prisão, cumprindo essa prisão domiciliar, ele poderia contribuir no ponto de vocês? Me parece que sim. De alguma forma, psicologicamente é diferente, indubitavelmente. Mas isso tira agora essa, vamos dizer assim,
essa desculpa de que ele não poderia contribuir exatamente por essa questão? E eu não digo que seria uma desculpa esfarrapada, uma desculpa que foi utilizada pela defesa para que ele não pudesse ali, de alguma forma, conversar em todos os momentos com a Polícia Federal, Segré. Se for uma desculpa, tiraram a desculpa. Mas não me parece que seja somente isso. Uma pessoa que está em prisão com a saúde, segundo o que as notícias foram divulgando, comprometida, e essa separação familiar, sobretudo, tem filhos pequenos, me parece, atrapalha muito psicologicamente qualquer pessoa. De fato, quando você tem tanto tempo na prisão e coloca uma situação nesse ponto, já parecia mais ou menos como dizendo, se você não colabora, você vai continuar aqui. Isso mudou. A partir dessa soltura, isso mudou. Mas a investigação tem que continuar, não muda a questão. E me parece que psicologicamente não tem nada melhor para Anderson Torres nesse momento que estar na casa dele, mesmo que cumprindo todas as restrições, acolhido pela família. E isso aumenta a pressão sobre Anderson Torres, no teu ponto de vista, Piperno? Não, eu não chamaria de aumentar a pressão. Eu acho que se ele foi solto é de fato porque a justiça chegou à conclusão de que ele não teria, em tese, condições aí de, enfim, obstrução de justiça, destruição de provas, e ao se observar esses requisitos, eu acho que também não faria mais qualquer sentido o Anderson Torres continuar preso. Gani. Eu acho que nunca teve esse risco em relação ao Anderson Torres. E aí, antes tarde do que nunca, o Supremo entendeu que ele não representa mais essa ameaça, embora eu acredite que ele nunca tenha representado. Sempre achei as medidas em relação a ele muito autoritárias, excessivas. Mas agora, ele também com condições psicológicas melhor, acredito que sim, ele possa esclarecer aí uma série de fatos em relação ao lamentável 8 de janeiro. Pessoal, para você que nos acompanha, eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes e quero colocar para vocês, então, todas as imposições que foram feitas para que ele possa aguardar por essas investigações, por essas questões todas, em prisão domiciliar. O que ele coloca, então? Proibição de sair do Distrito Federal, afastamento imediato do cargo de delegado de Polícia Federal até uma posterior deliberação da Suprema Corte, obrigação de apresentar-se diante da Justiça de Execuções Penais do Distrito Federal no prazo de 24 horas em comparecimento semanal, todas as segundas-feiras. Então, todas as segundas-feiras, o ministro Anderson Torres terá de comparecer à Justiça, segundo determinação do ministro Alexandre de Moraes. Proibição de ausentar-se do país com obrigação de realizar a entrega do seu passaporte à Justiça. Cancelamento de todos os passaportes que foram emitidos até agora pela República Federativa do Brasil no nome do ex-ministro Anderson Torres. Suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo. Proibição de utilização das redes sociais. Isso aqui também é um outro detalhe muito importante que eu quero trazer para vocês nessa decisão que eu tenho completa aqui comigo agora. E proibição de comunicar-se com os demais envolvidos por qualquer meio. Rede social, telefone, e-mail, pessoalmente, enfim. Ele não pode se comunicar com nenhuma outra pessoa que esteja sendo investigada também neste mesmo inquérito da Polícia Federal. Quero jogar então mais essas informações para vocês. De que forma que essa retirada até mesmo do uso de rede social, o que isso comunica a Anderson Torres e a todos aqueles que estão também sendo investigados no mesmo âmbito que ele, Segré? Bom, continua a investigação, me parece que tem lógica o fato de não utilizar redes sociais num momento de investigação em que ele possa, de alguma forma, complicar a situação ou o andamento da investigação. Não mudaria muito de quando ele estava em prisão, com a diferença de estar na casa dele, com a família dele, que me parece humanitariamente possível. Depois de ter soltado a Cabral, o ex-governador, de 425 anos de sentença, me parece justo. Piperno, são exigências críveis do Supremo Tribunal Federal você não permitir nenhuma comunicação, inclusive pelas redes sociais? São exigências comuns, inclusive. Ele não foi libertado. Sim. Ele foi colocado em prisão domiciliar. Então, o regime de prisão muda.
O regime de privação de liberdade muda. Inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. Exatamente. Mas não sei se é domiciliar, porque ele menciona que tem que estar no domicílio dele à noite e finais de semana. Sim, mas é prisão domiciliar. Houve o pedido para que ele tivesse uma prisão domiciliar, para que ele aguardasse o processo em liberdade. Então foi concedido a ele esse benefício, só que ele tem várias questões a cumprir. Então, além do uso da tornozeleira eletrônica, ele tem de se apresentar à justiça toda segunda-feira, ele não pode deixar o país, ele tem de entregar os passaportes, ele não pode ter comunicação com nenhuma outra pessoa que seja investigada também nesse inquérito. Então, é uma condição para que ele tenha acesso a esse benefício que, neste momento, foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes. Caso ele descumpra alguma dessas imposições, ele regride. Ele volta a ser preso. Evandro, uma dúvida apenas. Sim. Para compartilhar. Pessoal, e a gente vai construindo a informação ao vivo aqui, porque a decisão acabou de sair, estou com ela aqui, enquanto eu vou consultando, a gente vai jogando para o pessoal. Uma das coisas que você leu é que ele não pode sair da cidade. Se fosse prisão domiciliar, imagino que não poderia sair da residência, não da cidade. E ele teria, pelo que chega a gente, que estar em horário determinado à noite na residência e nos finais de semana. Mas não fala que ele tem que ficar o tempo todo na residência dele. Eu desconheço judicialmente se tem alguma diferença, mas me parece que não é tão rígido quanto ficar em prisão domiciliar. Até porque, se ele tem que se apresentar toda segunda-feira de toda semana, ele vai ter que sair da rua. Exatamente. Na verdade, assim, diante do exposto, concedo a liberdade provisória a Anderson Torres, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares. Então, é uma liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica que o monitorará com a permanência dele no Distrito Federal e com todas essas outras questões que foram colocadas aqui. Aí sim, então é uma questões muito bem levantadas, inclusive, Segre. É limitações. muito interessante trazer isso para o debate. Fala, Piperno. Não, então sim, se é uma liberdade provisória, significa que é uma liberdade com limitações, principalmente de contatos com outras pessoas implicadas nesse processo também. E daí, isso é comum, daí então o fato dele não poder se comunicar via redes sociais. Gânia, eu quero entender de você sobre essas privações que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal para que Anderson Torres, então, tenha essa liberdade provisória, possa utilizar dela. Bom, sem sombra de dúvidas, isso é melhor do que a prisão na qual ele estava. Agora, dentro da lógica do Supremo, isso faz sentido. Eu ainda acredito que tudo isso é muito excessivo. Acredito que houve uma inversão aí da lógica no processo. O que seria? Na ânsia de dar uma resposta para a sociedade, acredito que o Supremo tomou algumas medidas excessivas. Então, por exemplo, prendeu de baseada um monte de gente, as condutas não foram individualizadas e isso também serve para o Anderson Torres, que estava fora do país, o afastamento do governador também, do Distrito Federal. Então, nessa ânsia, de dar respostas, prenderam um monte de gente, afastaram o governador e aí acabaram cometendo esses excessos, Tinha gente ali que nem tinha invadido, estava próximo, estava em frente ao quartel e acabou sendo presa em condições também adversas. E agora o Supremo Tribunal Federal começa a rever algumas das suas posições que foram ao meu ver, bastante excessivo. Inclusive, eu quero trazer aqui mais uns detalhes dessa determinação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele justifica, inclusive, as decisões anteriores. O que ele coloca aqui? No dia 20 de abril, o pedido foi indeferido porque ressaltei que, nesse momento da investigação criminal, a razoabilidade e proporcionalidade continuam justificando a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva de Anderson Torres, o que foi contestado depois pela Procuradoria-Geral da República, que não entendia dessa forma. Aliás, a própria Procuradoria apresentou a possibilidade de liberdade provisória com esses quesitos que foram apresentados agora nessa decisão atual, que é tornozeleira eletrônica, monitoramento, comparecimento à justiça. Piperno. Então, aí que o que seria essa razoabilidade e proporcionalidade que justificavam, então, a prisão de Anderson Torres anteriormente? Bom, eu acho que naquele momento ainda o STF não havia encontrado algumas respostas e justificativas para que ele fosse liberado. Até porque estavam ouvindo outras testemunhas, outras pessoas envolvidas no processo.
provavelmente o STF ainda tem uma série de dúvidas e a gente não sabe, por exemplo, o que foi dito por essas outras testemunhas. Segré. Eu fico me perguntando, porque todas as opções são válidas, a de culpabilidade e a de inocência. Sim. Se o dia de amanhã ficar demonstrado que Anderson Torres não teve nenhuma relação com os fatos investigados, quem devolve para Anderson Torres e a família a tranquilidade de espírito por tudo o que aconteceu? Mas isso não é o que acontece também com a maioria das pessoas que têm prisão preventiva aqui no Brasil? Precisamente por isso a prisão preventiva não deveria se esticar tanto. É válido para a justiça ter todos os resguardos da investigação. Isso, perfeito. Mas em mais de 100 dias ou 90 dias, desde a prisão até a data, acredito que todas as provas podem ser preservadas e isso sem descuido da saúde da pessoa, independente que seja. Pode ser Anderson Torres ou quem for. Não interessa a pessoa, interessa a questão de isonomia. E segue de alguma maneira chamando a atenção, muita força por parte da justiça, válida, inválida, não entro no mérito no caso de Anderson Torres e nada pelo caso do que sempre mencionaram de Gonçalves Dias. Gani, percebi sua concordância aqui com o Segré. Eu acho que faltam elementos concretos, isso lá atrás, para justificar a prisão preventiva do Anderson Torres. Mas nós também não temos acesso à investigação da Polícia Federal, porque ela corre em sigilo. Um bom ponto, isso é verdade. Agora, por exemplo, se a gente pega ali o que aconteceu no âmbito da Lava Jato, então teve muita investigação, os advogados entraram com bastante recursos para daí justificar uma prisão preventiva. Não foi o caso agora. Então eu acho que é exatamente uma necessidade de dar uma resposta, né? Aí você acaba cometendo excessos. Como é que deveria ser a ordem nisso? Investigação primeiro, condutas individualizadas, para daí decretar a prisão preventiva. Houve um processo inverso, prende todo mundo, decreta-se prisão preventiva, para daí começar as investigações. Acredito que foi aí um erro processual. De que forma que você analisa o fato de nós não sabermos o que a investigação da Polícia Federal aponta até este momento e que teriam justificado a manutenção da prisão do ex-ministro Anderson Torres, Piperno? Por exemplo, a gente sabe que desde 8 de janeiro para cá, o governador ibanês, que foi afastado e voltou, ele se distanciou. As versões dele me parece que se distanciam um pouco daquelas do Anderson Torres. Ele não exime o Anderson, aliás, ele chegou a ser demitido depois, né? Sobre o que aconteceu na Lava Jato, por exemplo, e aí é sempre uma referência citada quando se fala em prisão preventiva, vou retornar a um tema aqui do começo da semana, do nobre deputado que inclusive equiparou lá a prisão preventiva, o indulto do Dirceu com o do Daniel Silveira. Eu até expliquei aqui, o senhor toma cuidado, porque o do Costa Neto foi junto. Então a Dilma concede o indulto, todo mundo é solto, menos o Dirceu. Por quê? Porque o ministro Barroso entendeu que tinha um outro pedido de prisão preventiva por conta de um processo que ele ainda respondia na Lava Jato, e aí ele foi solto somente em outubro. Então, veja, a Dilma concede lá para todo mundo um indulto de Natal, e o Dirceu, naquele momento, ele não é liberado. Ele foi liberado em outubro, 10 meses depois, por conta de prisão preventiva. Vocês acham que dá para comparar um caso com o outro, Segré? Não me parece. São delitos diferentes. Uma questão é um indulto com uma sentença já aplicada. E outra coisa é uma prisão em função de um processo de investigação que seria esse. Se o dia de amanhã a justiça entende que tem culpabilidade com as provas apresentadas e decreta uma sentença, deverá cumprir. Mas veja, o indulto aí é o menos relevante de tudo. O fato é que ele poderia estar livre e ficou 10 meses mais em prisão preventiva. Eu sempre defendo que todo corrupto deve estar na prisão, não deveria ter nem indulto, se fosse, mas tem que ter uma lei que ampare isso, e é uma questão presidencial. Mas, mesmo não tendo relação entre um delito já comprovado com uma sentença e um processo de investigação, entendo que a lei está para ser cumprida. Veja, eu acho que é bem diferente, né? No caso da Lava Jato, foi o maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra, bilionário. Tinham fatos ali, fartos fatos, comprovando a corrupção. Então, isso é um ponto. Pessoas muito poderosas,
com excelentes advogados, com influência. Então, acho que se justificava, sim, a prisão preventiva. Por 10 meses. Nesse caso, o Piperno, que a gente está falando, a gente nem sabe se foi uma insurreição condenável, sempre falo isso aqui, ou se foi um golpe arquitetado com autoridades insuflando essa multidão para provocar os militares e os militares tomarem o poder, né? Que o golpe só teria sentido nessa hipótese, simplesmente ocupar o espaço do Congresso, eles não teriam meios de manter o poder. Agora eu quero colocar uma questão para vocês, porque a defesa do ministro Anderson Torres, assim como o próprio ex-ministro, estavam tentando há muito tempo já conseguir essa liberdade provisória e agora obtida com algumas condições, para que pudessem contribuir com as investigações. A partir desse benefício, vamos colocar entre aspas, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, vocês acreditam que possa haver algum tipo de mudança de rota nas investigações e principalmente nos resultados ou apontamentos de outras pessoas que pudessem ou que possam estar envolvidas também nos atos de 8 de janeiro, Fábio Piperno? Veja, o Supremo tem autorizado o processo aí, de baseada, né? Sim. De 200 em 200 pessoas sendo acusadas. São mais de 600, acho que tem um monte. Então, talvez mude, digamos, o status de algumas dessas pessoas durante esse processo de defesa, mas não do indiciamento. Ou seja, tem gente que até, outro dia, tem gente que está lá preso ainda. Uhum. Então, por conta disso, dependendo da robustez das provas, né, dos elementos comprobatórios de atuação ou não, o STF pode ou não autorizar a soltura de outras pessoas que se encontram presas. Segredo. Para mim, era de alguma forma difícil de explicar, depois do laudo, do informe da PGR, de por que deveria mantê-lo preso também. Não me parece casual PGR indicando não tenho nada, não foi encontrado nada contra Anderson Torres e o Supremo Tribunal Federal manter, através das decisões do ministro Alexandre de Moraes, a prisão de Anderson Torres. Me dá a sensação que por aí está a questão. Não me parece casual. Eu quero ouvir você para trazer um pouquinho de repercussão aqui também. Vai lá, Gani. Não, o que o Segredo trouxe em relação à manifestação da PGR está corretíssimo, né? E vários juristas também têm apontado uma série de excessos aí em todo esse processo. Agora, precisa também, independentemente da CPMI, uma investigação se o governo federal, se de fato ele sabia o que iria acontecer e foi omisso. E aqueles agentes do dia, por que eles nada fizeram? Por que eles não tentaram impedir? E esses agentes, né, eles estavam subordinados a quem? Estavam amando de quem? Por que o Gonçalves Dias não fez absolutamente nada? Essas respostas nós precisamos saber. Mas você acha que o ministro Anderson Torres poderia conceder algumas dessas respostas? Talvez sim, né? Talvez por ter tido experiência no cargo, ter passado por ali, eu acho que sim. Ele tem que ser ouvido e esclarecer aí as investigações.